Salve, salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. E hoje trouxe uma convidada especial aqui para vocês. Professora Fran, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Obrigada, professor Jorge. Prazer estar aqui com vocês hoje. Espero poder contribuir com essa super aula de hoje. Sim, sim, vai contribuir e muito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biodiversidade. O que é biodiversidade? Já ouviu essa palavra já, Fran? Eu adoro essa palavra. Muito legal, né? A gente pode dividir ela em duas partes, né? Bio e diversidade, que vai significar? Diversidade de vida, né? Então, o que a gente vai ver hoje, Jorge? Os objetivos. Entender direito o conceito de biodiversidade, saber um pouco mais sobre a biodiversidade do estado do Paraná e ainda os fatores que influenciam nessa biodiversidade. Mas como a gente comentou agora há pouco, biodiversidade vai significar diversidade biológica, vai compreender toda a diversidade de vida existente no planeta. Mas tem um detalhezinho bem legal, sabe qual que é, Fran? Qual? Que não tem intervenção humana. Tá? Mas aqui você pode interferir. Então, você não esqueça, gente, de mandar suas perguntas, de interagir com a gente nessa aula ao vivo. Eu estou aqui com o celular para poder ficar olhando as perguntas de vocês, tanto pelo aplicativo quanto pelo YouTube. Professor Jorge também. Então, não esqueçam, gente, interajam com a gente já está aguardando as perguntas. Eu estou acompanhando aqui o aplicativo, já tem algumas pessoas comentando aqui sobre a Tamile, que é de Toledo, do CESAF. Abração aí, Tamile, tá? Coloca o nome completo para ficar mais fácil de identificar também, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Nossa, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de biodiversidade. Mas a gente está esquecendo uma coisinha, sabe o que é, Fran? Eu acho que eu sei. Sabe? E os alunos não podem esquecer. Realmente, eles não vão poder esquecer. Pessoal, não esqueça de acessar o Classroom, tá? Realizar as atividades obrigatórias para poder garantir a presença de vocês. Não façam como esqueci aqui agora, né, de realizar as atividades para garantir a presença. É que o assunto é muito empolgante, a gente acabou se empolgando, mas você não pode esquecer. Então, lá, aqui a gente está vendo um recife de coral. Olha só a biodiversidade desse ecossistema, professor. Então, a gente traz aqui também uma grande variedade de peixes e aí tem a microfauna também associada. Né, provavelmente ali a gente tem moluscos, tem crustáceos, né, que a gente não consegue ver na imagem, no GIF, mas tem. A gente está vendo ali coral, né, bastante. Então, muita diversidade mesmo. Tirando a microfauna que vai estar associada ali na região também. Também. Tá? Então, aqui nós temos o exemplo do recife de coral e nós temos o nosso primeiro quiz. Não esqueça de interagir lá pelo aplicativo com a gente. Vamos lá no primeiro quiz? Vamos lá. Determinados locais do planeta Terra abrigam maior biodiversidade. Das opções abaixo, qual apresenta a maior diversidade de fauna e de flora? Letra A, florestas tropicais. B, oceanos. Ou C, desertos. E aí, o que você acha que é? Mande aqui pra gente, responda lá no aplicativo, pra gente poder saber se você está entendendo a matéria ou não. E aí, já tem alguma pergunta, algum recadinho aí pra gente? Então, estamos vendo as interações aqui, tá? Já está aberto para vocês responderem no aplicativo e já vamos retomar aqui as interações do aplicativo. Como que está aí no YouTube? Por enquanto não veio nenhuma pergunta. Gente, por favor, a gente está aguardando as perguntas de vocês. Lembrando que o tempo está passando e você tem que interagir com o aplicativo. Enquanto ali, isso, beleza? vamos mostrar um pouco aqui, professor? Olha só que lindo. Esse TU, bem bonito aqui. Aqui do Paraná. A gente tem bastante, não tem? Temos bastante desse lagarto TU aqui no Paraná. Inclusive, ele tem um hábito onívoro, tá, pessoal? Ou seja, ele se alimenta tanto de alguns vegetaizinhos, algumas frutinhas e também a maior parte da alimentação dele é carne. E nós terminamos aqui de coletar essas respostas de vocês. Tá? Vamos acompanhar aqui qual foi o resultado do nosso quiz? Olha só que legal. 51% dos nossos estudantes assinalaram oceanos. 48% florestas tropicais. Será que é isso mesmo? Ficou bem dividido, então, né? Quase 50% a 50%. Ficou bem dividido. E aqui, pessoal, a gente tem um segredinho nessa pergunta. Tá? Vamos lá? O segredinho está aqui, ó. Estou falando de diversidade de fauna e flora. Quando eu falo de diversidade de fauna e flora, eu estou falando que a maior biodiversidade está na floresta tropical. Tá? Então, o oceano não tem uma mega diversidade de flora quanto as florestas apresentam, né, professora? A gente mostrou ali uma grande diversidade de fauna, né? De flora é menor, então não pode ser essa alternativa. Mas legal, que vocês entenderam ali que os oceanos também têm uma grande biodiversidade no geral, né? Bacana. Lembrando que eu trouxe aqui algumas interações que agora apareceu aqui. Gabriel Domingues Fernandes
do Colégio Amintas de Barros Pinhais, nossa, perto de minha casa lá, né? Aqui também tem a Luciane Schmitz, Colégio Estadual Nova Esperança, de Nova Esperança do Sudoeste. Que bom que vocês estão participando, gente. E olha só, o Matheus Ponciano comentou, resumindo, era uma pegadinha. Era uma pegadinha. Era uma pegadinha. Vamos lá? Vamos lá, continuando então, professor. E agora, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da ficção, tá? Um pouquinho do que tem no cinema, que vocês acompanham aí no dia a dia. Quem não gosta de Harry Potter? Quem assistiu o filme sobre animais fantásticos? Será que eles foram baseados, professora Fran, em algum animal que existe? Será? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Vamos lá, eu trouxe aqui um basilisco. Tá? O basilisco ele aparece nos filmes do Harry Potter. E qual é o representante na vida real do basilisco? Vamos lá? A cobra papagaio. É uma cobra de hábito arborícola, que tem o nome popular de araramboia. Sempre acabo errando esse nome, muito difícil de falar, né? Possui hábitos noturnos, como a maior parte dos répteis. Tá? Professora, a gente não tem uma cobra papagaio aqui, mas você trouxe uma representante. Não temos, né? a cobra papagaio, mas eu trouxe uma representante que também é da família das viperídeas, uma víbora, tá? Que é uma jararaca. Gostaria de agradecer ao pessoal do Museu de História Natural lá do Capão da Embuia pelo empréstimo dos animais taxidermizados aí. Tá? Então aqui nós temos a jararaca. E dá para fazer um detalhezinho aqui, dá para vestir essa jararaca com a camiseta que a professora Fran está usando ali, que é verde limão. Vai ficar bem verdinho, parecida com uma cobra papagaio. Não fico ofendida porque eu adoro as cobras, viu? Cobra é um animal muito interessante, gente. A gente acha que é um animal violento, que ataca, mas na verdade eles atacam quando eles vão comer ou quando vão se defender, né? Não é? E agora quero ver quem descobre esse bicho aqui, Acromantula. Foi baseado em qual organismo que existe na vida real. Enquanto isso, ó, tem uma perguntinha aqui pra gente. Amanda de Curitiba. O tráfico de animais prejudica a biodiversidade, professor? O tráfico de animais, ele reduz drasticamente a biodiversidade. Principalmente quando a gente fala de tráfico de aves silvestres, que é a maior quantidade dos tráficos de animais do Brasil com as aves lá, principalmente do grupo dos papagaios, periquitos também. Sofrem muito, né? Muitos dos animais acabam morrendo durante o transporte, porque são transportados de forma irregular. E ainda pode acontecer também de auxiliar para a invasão de espécies exóticas, né? Então a espécie exótica acaba chegando num país onde não é o dela e alterando todo um ecossistema. Boa pergunta. Muito boa pergunta. A gente já vai falar sobre alterações da biodiversidade. E aí, vamos ver então? Vamos ver o que é isso aqui? Estou aguardando alguma interação aqui. Vamos lá, interajam, pessoal. O que é uma acromântula? Tá? Então, quem assinalou que a acromântula é uma caranguejeira, acertou. Por que será que eu não falei que ela é uma tarântula? Existe uma diferença entre tarântula e a caranguejeira. No Brasil, a gente chama as aranhas do grupo dos Pterafossae de caranguejeiras. Lá nos Estados Unidos, eles chamam de tarântula, por isso que eles colocaram como nome da acromântula de acromântula, para lembrar da tarântula. Que legal, não sabia, professor. Boa dica. Então, é do grupo das megalomorfas. E outra curiosidade, como eu sou fascinado por aracnídeos, as aranhas do grupo das megalomorfas, elas têm uma picada de cima para baixo. Isso permite que elas capturem umas presas muito, mas muito grandes. Tá? Inclusive, tem algumas aranhas que se alimentam de aves. Olha só, tem uma pergunta aqui do Jonathan Henrique Machado, do Colégio Estadual do Campo de Pinheiral de Baixo, Palmeira, Paraná. Esses animais que estão na bancada são do Paraná? São sim. Olha, estou aqui com uma gralha azul, que inclusive é a ave símbolo do Paraná. Né? Isso, inclusive o pessoal associa muito a gralha azul à dispersão da semente da araucária, mas ela não faz esse serviço sozinha. Ela trabalha com mais dois seres vivos principalmente, que são o serelepe, que é o esquilo brasileiro, e também com a cutia, que tem muito presente aqui perto da região de Curitiba, região metropolitana. São lindos, né? Todos eles aqui da bancada são representantes aqui do Paraná. Tá? Então vamos prosseguir. Para quem quiser saber um pouquinho mais, pessoal, sobre os animais fantásticos do Harry Potter, pode acompanhar aqui nesse site uma exposição virtual da Universidade Estadual de Maringá sobre zoologia fantástica. Tem muitos mais animaizinhos para a gente acompanhar lá. E o bacana disso é a gente perceber que o cinema, né, acaba utilizando muito da biologia. Né? Vários filmes, tanto animação infantil quanto filmes normais, utilizam, se inspiram nos animais ou nas plantas que existem na vida real. Bacana isso. Na minha época tinha um filme chamado Aracnofobia. Eu amava aquele filme, depois que eu fui descobrir por que não trazia informações devidamente científicas. Tá? Olha, tem um conterrâneo aqui, ó, André de Araucária.
A manutenção da flora e da fauna é importante para a nossa vida? E aí, o que você acha, professor Jorge? A manutenção... Como? Pode repetir, professora? A manutenção da fauna e da flora é importante para a nossa vida? Será que nós interagimos com todos esses organismos que estão vivendo no planeta? Qual que é a importância, por exemplo, da flora, pessoal, para a nossa sobrevivência? Tem muito importante, né? Toda a energia de todos os ecossistemas começam por elas. Então, muito importante. E mesmo que a gente não interaja diretamente, influencia na nossa vida sim, né? A gente faz parte de um ecossistema e qualquer alteração vai alterar todo o ecossistema e vai refletir na nossa vida também. Boa pergunta. Tudo bem, então vamos prosseguir aqui com o nosso segundo quiz. Não esqueçam, pessoal, de fazer a interação aqui com a gente no aplicativo do Aula Paraná, respondendo as perguntas para a gente poder acompanhar aqui com vocês. Vou ler então. A barata é capaz de viver em diferentes ambientes e alimentar-se de uma variedade de alimentos. Espécies como a barata são exemplos de animais especialistas, letra B. Animais generalistas ou letra C, animais competitivos? E aí, o que você acha que é? Mande sua resposta, não esqueça de interagir no aplicativo. E eu estou acompanhando aqui o pessoal respondendo, tá? O tempo está passando, o reloginho está passando, então vamos estar respondendo, tá? E aqui temos uma variedade de animais que têm hábitos especialistas e hábitos generalistas, que a gente já vai descobrir o que significa. Olha, uma pergunta bem bacana. As perguntas que estão vindo muito boas, gente. Ó, Júlia de Ponta Grossa. Os animais que não são da nossa fauna prejudicam a nossa biodiversidade? Uma boa pergunta. Tá? E se a gente falar desses animais sendo introduzidos dentro da nossa fauna, podem prejudicar sim. Tá? Principalmente quando a gente trabalha espécies exóticas invasoras. Aqui no Paraná, a gente tem um exemplo do caramujo africano, né? Que a gente tem um problema no litoral, que ele acaba competindo com os nossos caramujos daqui, ele não tem um predador, então acaba realmente prejudicando muito, né? Competindo com os nossos animais e não tem um predador para ele, então prejudica bastante. Então, a catina fúlica, né? Que é o nome do caramujo africano, o mexilhão dourado também, e na flora nós temos o beijinho japonês, aquela florzinha bem pequenininha, que também é uma espécie exótica invasora. E no Caribe tem um problema muito grande com corais, por causa do lionfish, né? Um peixe exótico que acabou destruindo todo o coral do Caribe. E para quem quiser se aprofundar mais nisso, dá uma olhadinha sobre as lebres que tem lá na Oceania. Tá? E agora nós terminamos o tempo aqui, vamos ver como que foi a resposta do pessoal. Então, a maior parte assinalou que são animais generalistas. Tá? Então, muito bem. Tá? Então, quando ele se alimenta de uma variedade de alimentos e ele ocupa diversos ambientes, diversos nichos, nós chamamos de generalistas. Que bacana, Belezinha? A maioria acertou então. A maioria acertou, parabéns aí. Tá? Então, vamos ver se tem mais o Matheus da Silva, perguntando se é obrigatório anotar no caderno ou não precisa. Tá? É importante você ter o seu registro, principalmente que vai ser feita a retomada depois com o seu professor. Vamos lá? E agora vamos falar um pouquinho de Pokémon. A gente já falou que a vida imita a arte lá no Harry Potter. A arte imita a vida. A arte imita a vida e a vida imita a arte também, né? Principalmente quando a gente fala dos Simpsons. O pessoal da teoria da conspiração. Tá? Mas como que existe uma grande variedade de Pokémons? Por que existem tantos Pokémons diferentes? Bacana, né? A gente vê, na verdade, também vários desses bichinhos, desses monstrinhos, são inspirados em animais ou plantas que realmente existem. E tem uma variedade muito grande explicada lá pelo desenho. E é muito bacana poder usar os Pokémons, porque a gente pode usar eles para explicar vários conteúdos da biologia, né? Lá na terceira série a gente usou, por exemplo, para falar de evolução. Se você ficar curioso, dá uma olhadinha nas aulas lá. Uhum. Por exemplo, se eu falar aqui sobre a Caterpie, que ele vai evoluir para Metapod, ele evolui para Metapod, professora? Pokémon não evolui. Deixa eu acabar com a infância de vocês, né? Pokémon, na verdade, gente, quando a gente fala em evolução, vocês vão ver isso quando estiverem na terceira série, a gente não fala de um indivíduo só. Quando a transformação ocorre no indivíduo, a gente chama de metamorfose, professor. Então, na verdade, não ocorre evolução. Então, não ocorre. Isso é importante. O conceito de evolução a gente também trabalha na segunda série. Quem está acompanhando as nossas aulas lá de mamíferos, a gente consegue observar como que a evolução ela trabalha, que características morfológicas que nós estamos trabalhando dentro dos mamíferos aí para a sobrevivência. Vamos prosseguir, Vamos então? prosseguindo. E olha só, a arte imitando a vida, agora falei de forma correta, e eu trouxe também uma variedade de seres vivos. E todo esse processo de biodiversidade acontece por conta da evolução, lembrando, sem interferência
Manda. Mais uma perguntinha aqui, ó. É verdade que a gralha azul é a ave símbolo do Paraná e está ameaçada de extinção? Infelizmente, é verdade. Ela é a ave símbolo do Paraná e realmente está ameaçada de extinção por perda de habitat, ou seja, por intervenção humana. Acho que até você está homenageando ela aí de preto e azul. Sim, ó, eu estou homenageando a gralha azul aqui. Tá? Então, aqui mostrando que nos ecossistemas não é diferente, existe uma diversidade muito grande. Tá? Tem alguns comentários aqui que o pessoal falando de Pokémon, tá? Falando sobre evolução, que realmente os Pokémons evoluem. E Gabriel Domingues comentou, Pokémon é uma série de anime. Mais uma perguntinha enquanto você passa aí, professor, é assim. Matheus Pinheiro Alves, é possível que ainda existam animais a serem descobertos no fundo do mar? Existem muitos animais a serem descobertos, não somente no fundo do mar, mas em todos os ecossistemas. E talvez muitos deles a gente nem consiga descobrir, né? Porque a gente está devastando tudo, muitos deles vão acabar sendo extintos sem a gente acabar conhecendo. Olha só, a Letícia, do Colégio Estadual Nestor Vitor, Pérola, Paraná, existe algum animal que seria muito difícil ficar em extinção? Eu acho que não existe nenhum, né? Todos eles. Se nós pensarmos naqueles animais que têm hábitos generalistas, é um pouco mais difícil, mas eles podem ainda entrar na extinção. Um exemplo de generalista a gente já viu é a barata. Ela sobrevive há muitos e muitos anos. Rato também, né? Ratos também. Tá? Olha que pergunta legal. Jonathan Henrique Machado, tem algum Pokémon inspirado em animais do Paraná? Sabe que eu não fui pesquisar isso? Eu também não. Vocês poderiam colocar nos comentários aqui, né? Quem curte bastante Pokémon já poder fazer uma interação bem legal com a gente. Vamos lá? No Pokémon, como que eles fazem para registrar esses Pokémons e trazerem informações? Eles usam a? Pokédex é o nome disso? Pokédex é o nome disso. Não lembro. É uma Pokédex, tá? E será que na vida real a gente também consegue fazer isso? Boa pergunta. Consegue? Será que a gente pode contribuir com a biodiversidade do planeta simplesmente usando registros de fotos, como eles fazem no Pokémon? Seria muito legal, não seria? Existe? Existe sim, tá? Que é o iNaturalist, ou aqui, vamos colocar em português, iNaturalist, tá? Ele é um aplicativo disponível para Android e para iOS, que você fotografa os bichinhos e você coloca ele dentro de uma rede global de informações científicas sobre esse bichinho aí. Então eu posso contribuir. Você pode contribuir, eu posso contribuir, vocês que estão em casa podem contribuir também. Tá? Que legal. Então a gente vai acabar. Eu vou baixar esse aplicativo aí, vou poder contribuir, né? Para poder contribuir, inclusive, eu tenho um estudante que encontrou um registro de um caramujo que fazia muito tempo que não tinha na região de Piraquara e ele mandou a foto no iNaturalist e conseguiu identificar esse animal. Antes da gente parar para o nosso intervalo, vamos ler mais uma perguntinha aqui? Rafael de Curitiba. Criar animais em cativeiro pode prejudicar a biodiversidade? Criar animais? Pode pedir, professora, que estava acompanhando aqui uma outra pergunta. Se criar animal em cativeiro, prejudica a biodiversidade? Se for animal selvagem, bastante. Sim, né? A gente acaba criando, quando é para nossa alimentação, por exemplo, quando você cria a galinha, de certa forma acaba prejudicando o ambiente, né? Mas tem um porquê ali, a alimentação. Agora, quando você cria animal selvagem, é crime, inclusive. Olá, pessoal. Nós temos a pergunta aqui do Matheus Ponciano sobre o rinoceronte. Se os rinocerontes realmente foram extintos, professora. Tá? E aí, Jorge, qual que é a resposta? Então, em 2008, o rinoceronte branco, do norte lá da África, ele foi declarado extinto em ambiente natural, em ambiente selvagem. Essa é uma pergunta que geralmente os alunos fazem, né? Se o animal está extinto, como é que ele ainda existe? Ele não existe mais na natureza, né? Ele existe em cativeiro, então já é considerado extinto. Ou ele tem uma quantidade muito pequena que não consegue ter uma reprodução adequada no ambiente. Exato. Também. Então, temos uma outra pergunta do Colégio Estadual Paula Gomes, de Curitiba. A Sofia Menezes pergunta: por que existem grandes quantidades de espécies por dia? Se extinguem grande quantidade de espécies por dia. Por que será? Por vários motivos, né? A gente está alterando todos os ecossistemas, poluição, aquecimento global, efeito estufa, a gente está alterando os ambientes. Então, as espécies acabam que não aguentam e acabam sendo extintas, né? Isso pode acabar extinguindo a nossa espécie no futuro ainda. Tem uma pergunta aqui também, ó. Na verdade, um comentário. A Vanessa de Curitiba. Assisti a aula da professora Fran sobre evolução, quando ela abordou os pokémons. Parabéns, professora. Aquela aula que eu fui fantasiada, inclusive, né? Tá lá, gente. Vejam. E olha só, o pessoal está atento aqui com referência à biodiversidade e perguntou sobre o Brasil. Qual o lugar que o Brasil ocupa na variação de biodiversidade?
O Brasil é um dos países que tem a maior biodiversidade, né? A gente tem biomas, por exemplo, a própria Mata Atlântica, Mata Amazônica, Pantanal, Cerrado, com uma biodiversidade imensa. Mas a gente também não cuida muito da nossa biodiversidade, né? Então... E eu vou até arriscar aqui, eu acredito que o Brasil é o primeiro em biodiversidade, principalmente ali nas florestas, floresta amazônica, a caatinga, que aparentemente não apresenta tanta ausência de biodiversidade, mas tem muita biodiversidade ali na caatinga, floresta atlântica, floresta com araucária, que é mais aqui para a região do sul. E a gente é um país com dimensões continentais, né? Então a gente tem uma biodiversidade enorme também, pela diversidade de ecossistemas que a gente tem, tanto aquáticos quanto terrestres. Então realmente o Brasil está, se não é o primeiro, está entre os primeiros, né? Isso, e olha só que pergunta do Lucas Moraes Machado, olha que interessante. Me lembra um pouquinho lá do Jurassic Park, Jurassic World. Existe alguma maneira de voltar espécies extintas? Eu estava vendo uma reportagem sobre o lobo da Tasmânia. Eles estão com um projeto para utilizar as características, os elementos genéticos desse animal, o DNA, para poder fazer o retorno desse bicho, já que foi... Para tentar, né? Para tentar. Eu já ouvi falar alguma coisa dos mamutes também, né? Que eles estavam com alguns projetos aí. Andréia de Toledo, os micro-organismos também fazem parte da biodiversidade? Sim, os micro-organismos, inclusive os micro-organismos que estão dentro da gente, a nossa flora intestinal também vão fazer parte da biodiversidade. E até uma pessoa notou aqui que os nossos animais mudaram, Fran. Mudaram. Vocês viram só, gente, que lindinhos? A gente está aqui com uma coruja, um bugio. Temos uma coruja orelhuda, temos o gambá, uma capivara e um bugio ruivo. Uma vez eu estava fazendo uma trilha, professora, e tinha um grupo de bugios na árvore. E eles, por territorialidade, eles arremessam as fezes nos invasores. E eu, infelizmente, sofri esse arremesso de fezes de bugio. Arde pra caramba. Você saiu cheirosinho da trilha. Saí então. cheirosinho da trilha. Faz Tem parte mais um aqui, ó. Aula maravilhosamente linda. Não mandou o nome, mas obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Manda um salve para São José dos Pinhais. Salve, São José dos Pinhais. Salve, São José. Salve, salve. Daniel Loureiro de Oliveira. Salve, salve. Olha só que bacana. E olha só que legal aqui que trouxeram aqui, ó, o Matheus Ponciano novamente, interagindo bastante. Parabéns, Matheus. Pelo que eu vi sobre o ponto crítico da biodiversidade, ocorre geralmente em áreas de impacto humano. Muito bem lembrado, isso que a gente vai discutir isso daqui um pouquinho depois. Vamos passar, então? Vamos prosseguir um pouco a aula? Então, como que a gente vai trabalhar a identificação desses seres vivos sem utilizar aplicativos? Então, a forma manual é utilizando... uma chave dicotômica. Nossa, que nome difícil, Fran. Mas é muito utilizado, né? Então, a gente faz essas chaves, essa aqui é uma bem simplesinha, de um animal que, na verdade, não é real nesse caso, mas para vocês entenderem como é que é feita a identificação, inclusive para identificação de novas espécies, né? Inclusive, essa chave vocês vão encontrar lá no site Zoologia Fantástica, lá da Universidade Estadual de Maringá, para poder fazer o download, inclusive. Tá? Então, vamos ver entender como que ela funciona. Por que eu chamo de dicotômica? Porque sempre vai te dar duas opções. Tá, vamos ver aqui. O número 1, o item 1 vai falar ali, presença de 4 membros ou presença de 2 membros. Tá? Então, ele está dando duas opções para você analisar no bicho ali. O que será Olhando que é? esse, tem 4 ou tem 2? Tem. Se a gente analisar como a postura que ele está tendo ali, ele está andando sobre apenas 2 pernas. Porém, o que nós vamos ter aqui? Ele tem 4 membros, né? Ele tem 4 membros. Então, 4 membros. Ele manda ir para a opção número 2. Tá. Lendo a opção número 2, o que diz lá, professor? Ele tem presença de pelos ou ausência de pelos? Olhando esse desenho, ele me parece que tem pelos. Para mim também. Então, seria a opção 4. Vamos lá? Indo para a opção 4. Na opção 4, nós temos possui bico de pato ou presença de um chifre? E aí? O que será que ele vai ter? Bico de pato. Bico de pato. Então, ele é um pelúcio. Tá? Assim que a gente vai fazer essa identificação aí. Vamos lá? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre, na vida real, como que a gente monta uma chave dicotômica. Então, aqui eu tenho um universo que eu estou pesquisando, um universo que eu estou estudando. Tá? O que eu tenho aqui nesse universo, professora Fran? Eu tenho ali a coruja orelhuda, é esse? Essa É a árpia. Arpia. Como nós não tínhamos uma arpia lá no Museu de História Natural para trazer para vocês, nós trouxemos um representante que é a coruja orelhuda. Linda, né? Muito bonita. O que mais tem aí? Uma capivara. Uma capivara. Bem conhecida aqui Bem conhecida em Curitiba, né? Principalmente é Barigui Parque ali, né? Isso. Tá? Nós temos o gambá,
e temos também a cobra-papagaio lá. Antes de prosseguir, só queria falar um pouco sobre o gambá, que ele é muito injustiçado, né? As pessoas acham que o gambá, ele é fedido, que ele lança aquele cheiro ruim. Mas, na verdade, aquele animalzinho do desenho nem é um gambá. Ele é um cangambá e não existe aqui no Brasil. O gambá é aqui do Brasil. Ele, lógico, se você for dar uma cheirada de perto no bicho, ele não vai estar cheiroso. Mas ele não tem aquela glândula de odor que aparece no desenho. E, realmente, e uma coisa importante que nós temos no gambá aqui do Brasil é que ele se alimenta de aranha marrom. Tá? Aranha marrom e escorpiões. Então, ele auxilia no controle de animais peçonhentos. E lembrando também, aproveitando falando do gambá, que não é só um problema dele, de outros também, mas ele sofre muito, é que muitas vezes esses animais são encontrados atropelados, inclusive em acostamento. O que dá indício para a gente que muitas vezes os motoristas desviam um caminho para atropelar o animal de propósito, né? Muito triste isso. Vamos lá, professor. Então, vamos lá. Como que eu vou montar essa chave aqui? Tá? Então, eu vou selecionar um animalzinho aqui e a gente vai trabalhar essa chave dicotômica com ele, tá? Que é esse animalzinho aqui, tá? Esse animalzinho aqui. Vamos descobrir o que ele é? Apesar que a gente já passou a resposta. A gente já sabe, mas você mas, vai seguindo uma chave dicotômica, como que a gente faria? Então, vamos lá. Ele é bípede ou tem ausência de membros ou ele é quadrúpede, professor? Ele está em 4 patas, eu acho que ele é quadrúpede. Então, se ele é quadrúpede, a gente vai para a opção número 2 lá. A número 2 está dizendo assim, presença de pelos ou ausência de pelos? Vamos ver. Isso daqui é pelo. Então, se ele tem pelo, a gente vai lá para a opção número 4. A gente pulou a 3 ali, ó. Presença de marsúpio ou ausência de marsúpio? O que é marsúpio mesmo, professor? Marsúpio é a bolsa que tem no canguru, por exemplo. Vamos ver se ele tem bolsa. Não, não tem bolsa, pessoal. Então, se ele é ausência de marsúpio, ele é uma capivara. Tcharam! É uma capivara. É uma capivara. Então, pessoal, a chave ela foi construída dentro do universo que a gente estava estudando. Então, se eu estou estudando, por exemplo, aranhas, eu tenho que ver o que eu estou trabalhando para poder montar a chave de identificação. Então, é muito específica. Olha aqui, ó, tem uma pergunta. É da Maria Rodrigues de Aguiar da Silva. Nossos alunos têm dificuldade para entender a importância de certos animais no ambiente, como os ratos, aranhas, baratas, pernilongo e outros mosquitos. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? A presença de outros animais no ambiente. Desses animais que geralmente as pessoas têm um certo asco, um certo nojo, um medo ali, né? Por exemplo, o rato, a aranha, a barata, pernilongo, todo mundo acha que esses animais não têm função na natureza. Eles estão ali só para encher a gente. Mas não é verdade. Todos eles têm sua importância. Todos os animais têm uma importância na natureza. E esses animais que estão associados ao ambiente humano, a gente chama de fauna sinantrópica. Ou seja, que está junto com a espécie humana. Tá? Então, um dos animais que o pessoal acha que não tem muita relação com a biodiversidade local é a aranha marrom, por exemplo. Ela tem o seu papel dentro do ecossistema, que é o controle de populações de insetos, por exemplo. O problema é que ela acabou se adaptando muito ao ambiente urbano e acaba tendo acidentes, né, dentro de casa. Mas a culpa não é da aranha, a culpa, na verdade, é nossa. Né? E, inclusive, a aranha marrom, ela não tem uma força para conseguir picar a pessoa. Então, geralmente, os acidentes é quando esmaga a aranha contra o corpo. Tá? Então, essa coisa que o pessoal fala, olha uma aranha de jardim, pensa que é aranha marrom. É totalmente diferente aí. Tá? Então, quem assinalou? Capivara, olha só. Acertou. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Tem algum animal que representa a biodiversidade? Luciane Schmitz, do Colégio Estadual Nova Esperança, de Nova Esperança do Sudoeste. Tem algum animal que representa a biodiversidade? Eu acho que varia de local para local, né, Fran? Aqui no Paraná a gente poderia citar, por exemplo, a arpia, né? Poderia citar a gralha azul, poderia citar espécies vegetais também, por exemplo, aqui o xaxim já foi um exemplo, né? A própria araucária também. Exato, né? Então, varia de região para região. Aqui também, o Daniel Loureiro está participando bastante. Obrigado, Daniel. A floresta amazônica é o pulmão do mundo? Isso a gente já desconsiderou faz tempo. Primeiro, Jorge, pulmão, qual que é a função dele? O pulmão ele vai fazer a ventilação, como nós vimos na aula lá sobre mamíferos e respiração. Tá? Então, ele consome o oxigênio. Ele consome o oxigênio. Ele não produz. Então, quando a gente falava Amazônia, pulmão do mundo, era no sentido de produzir. Pulmão não produz. Então, já não é. Mas quem é que produz maior quantidade de oxigênio no planeta? É a Amazônia? Não. A maior quantidade do oxigênio no planeta é produzida por fitoplânctons. Tá? Então, o oceano, se for levar em consideração a produção de oxigênio, seria o maior produtor. E a Amazônia, apesar dela produzir bastante,
tem um porém, né? Ela produz muito oxigênio, mas ela consome muito também, porque a gente diz que ela já está no clímax. Né? Vocês vão estudar isso lá na 3ª série. Mas o clímax é quando o ecossistema já alcançou o máximo de desenvolvimento. Então, tudo que ele produz, ele consome também. E uma coisa que a gente trabalha muito ali na 2ª série é a questão de homeostase, tá? Que a gente já falou que é equilíbrio para a manutenção do metabolismo, manter o corpo. E o ambiente, ele também precisa de homeostase, precisa manter o equilíbrio. Exato. E quando ele mantém o equilíbrio, ele atinge o clímax. Tá? Vamos prosseguindo? E aí onde você mora? Qual que é a fauna ou flora associada na sua região? Aqui onde a gente está, Fran? Aqui está nessa parte mais clarinha, né? Da floresta ombrófila mista, nessa região aqui que a gente está. Nossa, que nome difícil, ombrófila mista. O que isso significa? O que será que significa? Ombrófila é aquela floresta que tem bastante sombra e é uma floresta úmida. E agora, por que será que eu chamo ela de mista? Tem uma árvore aqui na região onde nós estamos que vai trazer um perfil dessa floresta, que é a araucária, que é o pinheiro. Por isso que eu chamo de floresta ombrófila mista. Mas se você é de outra região do Paraná, muito provavelmente aí na sua região tem uma outra árvore, um outro animal, né, que seja símbolo da biodiversidade aí também. Então manda informação pra gente. Tem mais pergunta ou mais comentários aí, Jorge? Enquanto temos eles vão mandando? Sim, temos alguns comentários aqui. O Daniel falou que a aula está muito boa, mas não comentou o nome da escola. Daniel Divaí. A Luciane Schmitz, do Colégio Estadual Nova Esperança, ela já participou aqui também. Onde existe maior biodiversidade, na área terrestre ou aquática? Que nós conhecemos, por enquanto, nós temos maior conhecimento da área terrestre. Porém, eu acredito que a aquática vai ter mais. Pois é, na verdade, depende do que você está estudando, né? Do tamanho da área que você está estudando, depende de várias coisas. Mas a gente tem uma biodiversidade enorme na parte aquática também, né? Aquele quiz que a gente colocou, na verdade, a gente considerou terrestre porque a gente considerou a flora também, né? Que não é daí uma diversidade grande na parte aquática. Uhum. E olha só aqui, ó. Mandaram diretamente para você, Kifra. Prof. Franci, meus alunos querem salve ao vivo. Salve, gente! Quem é o professor? Falou o nome? O salve aqui não colocou o nome, Daniel Souza, 22. Colocou só tem o... Então, salve para os alunos do Daniel Souza. Fico muito feliz com o prestígio aí, gente. Que bom. E olha só, o Jonathan comentou, aqui em casa tem galinhas da Angola. E elas podem interferir nos alimentos das galinhas comuns? Ali acho que não vai ter uma competição muito grande, porque quando você cria galinha em casa, você está fornecendo alimento para todas, por igual, né? Elas não estão competindo, e nenhuma é nativa daqui, na verdade, né? Todas... E se a gente falar sobre... no ambiente natural existe a competição por recursos. Tá? Então é muito importante lembrar disso, que no natural existe a competição, que quando você está criando não tem. Vamos lá? Vamos lá, então, para mais Vamos um quiz. para mais um quiz, para a gente poder trazer interação com vocês. Então vamos lá, pessoal. Tipo de ciência participativa, contando com a colaboração da sociedade em sua produção. Essa frase refere-se ao conceito de, letra A, ciência cidadã, letra B, ciência restrita ou letra C, ciência geral. Lembrando que a gente falou de um aplicativo, que é o iNaturalist, que vai trabalhar com esse tipo de ciência, tá, pessoal? Lembrando que você pode participar também baixando o aplicativo. Então, estou acompanhando aqui o tempo. Já passaram um quarto do tempo. Temos algumas mensagens? É aqui, ó, Jonathan Henrique Machado, do Colégio Estadual de Campo de Pinheiral de Baixo, Palmeira. Aqui, não, esse você já leu, das galinhas da Angola e galinha comum, né? Mas tem aqui o Lenilson. Um salve para Nova Laranjeiras. Um salve! Como sempre eu começo a aula, salve, salve, galera! Vamos lá. Gente, interajam mais. Vocês não mandaram pra gente quais são os animais ou as plantas aí que tem na região de vocês. Então, estamos aguardando aí, está quase acabando o tempo. 3, 2, 1. Vamos ver então se eles Vamos acertaram? ver se eles acertaram aqui. Tá? Vamos ver qual foi a resposta que o pessoal colocou para o tipo de ciência Será aqui. que colocaram ali, ó, ciência geral? 73% ciência cidadã. Isso mesmo, ciência cidadã é ciência que tem a participação da comunidade de maneira geral, com fotografias principalmente. Então você pode pegar o seu iNaturalist, que vai ser a sua Pokédex, e buscar os seus animais, que seriam seus Pokémon. E isso é maravilhoso, né? Você pode ajudar com a parte de ecologia, com a parte da ciência, mesmo sem ser um biólogo, mesmo sem ser um cientista, baixando o aplicativo e auxiliando. Bacana. Antigamente a ciência era muito restrita, hoje está mais acessível. Lembrando, quando você está trabalhando com seres vivos, você não vai fazer igual ao Pokémon, tentar jogar uma Pokébola para capturar. Tá? Então, e também não procure se aproximar. Tem aqui, ó, Aula Mar, estou amando. Manda um abraço para Fernanda de Ponta Grossa, do Colégio Osório. Abraço, Fernanda. Que bom que você está curtindo. Um abração aí. Então vamos lá. A Camila comentou que a pergunta dela ficou sem resposta.
Camila, manda de Manda volta, de então. novo. A gente não localizou aqui. Vamos lá? Vamos lá, continuando. Ciência cidadã, acertou o pessoal aqui. E agora vamos falar de alguns animaizinhos que estão presentes aqui na nossa fauna. Que é, por exemplo, o bugio ruivo, tá? Que a gente estava com ele aqui na mesa agora há pouco. Só que começou a cair uns pelinhos aqui, começou a me atacar um pouco a rinite. Então, eles são o quê? Folívoros. O que é ser folívoro, professor? Se alimenta de folhas? Sim, se alimentam de folhas. Eles não têm dicromatismo sexual, ou seja, macho e fêmea têm a mesma cor. É bem interessante lembrar disso. Então, você não vai conseguir encontrar. E eles, diferenciar, né? Diferenciar, né? E eles, eles vocalizam por territorialidade. Tá? A vocalização deles é muito bacana, né? É muito legal de escutar. Isso. E eu não percebi a vocalização de territorialidade e acabei levando uma chuva de fezes de bugio. Vamos lá? Nós temos também o lobo-guará. Lembra que eu comentei sobre um animalzinho que ele ele perdeu o território por causa de cachorro doméstico. Quem que é? O lobo-guará. O lobo-guará. Que está estampando a nossa cédula de R$200 que eu nunca consegui pegar para ver como é que é. Estou curiosa, pegar, né? Tá? Ele é endêmico, ou seja, ele só tem na regiões específicas, tá? E ele vive nas savanas brasileiras. O que são as savanas brasileiras? Interagem lá com a gente, pessoal. Qual bioma que você acha que é, né? Enquanto isso, ó, alguns animais como a pomba e o cachorro sempre foram de viver com a presença humana ou foram se adaptando com a presença humana? A Camila perguntou. Ah, sim, é a pergunta da Camila. Os cães, eles se adaptaram com a presença humana no decorrer do processo evolutivo. Então, eles se aproximaram em busca de alimentos. Então, eles têm uma relação com a espécie humana de comensalismo. Ou seja, eles se alimentam de restos de alimentos que nós deixamos. E assim começou a nossa interação com os cães, por exemplo. As pombas eu já não sei a história. Mas deve ser algo parecido. Vieram atrás de alimentos, se adaptaram bem, né? A Luciane, de volta lá do Colégio Nova Esperança. Os esquilos são muito difíceis de encontrar na região paranaense ao ar livre? Então, pessoal, nós não temos esquilos no Paraná. Nós temos uma outra espécie que é o serelepe. Tá? O serelepe né? Muito parecido. Muito parecido. Sim. Ele tem o rabinho menos emplumado. Assim, menos... Mas que também já diminuiu bastante a quantidade desses animais aqui no Paraná. Mas olha que curioso. Na minha casa, faz mais ou menos uns 15 dias, apareceu um serelepe. E ele tem aparecido pelo menos uma vez a semana, o que está gerando um certo medo na gente ali, porque a gente tem 4 gatos em casa. Então, a hora que aparece, a gente prende os gatos em casa com medo que pegue o serelepe. Né? Estou tentando conversar com ele para ele não aparecer mais lá, mas não está dando muito certo. Então, vamos lá falar agora um pouquinho de uma planta, um pouco de planta, mas eu trouxe para vocês o samambaiaçu, também conhecido como xaxim. Tá? O que aconteceu com o xaxim que tinha tanto aqui na região? Será que diminuiu por causa do aquecimento global ou por causa... O que será que interferiu? E aí, professor? O pessoal comentou muito sobre interferência humana. E o xaxim foi uma interferência humana. Quem tem aqueles vasos de xaxim na casa da avó, na casa da mãe, ou em casa mesmo, na casa da mãe, óbvio, né? Tá? Então, ele é usado como substrato, principalmente de orquídeas. Óbvio, como a legislação mudou um pouquinho, agora está sendo utilizado esses vasos de fibra de coco. Mas em algumas regiões você encontra vasos de xaxim. Ainda, né? Que diminuiu bastante. Professor, vamos prosseguir? Vamos prosseguir com mais um quiz. Nosso último quiz hoje, gente, né? Para a gente ir encerrando a aula. Em impactos ambientais que causam destruição de habitat, algumas espécies de animais sofrem com mais os efeitos dessa agressão. É o caso de quem? Letra A, dos generalistas, que possuem nichos amplos. Letra B, os especialistas, que possuem nichos amplos. Ou letra C, os especialistas, que possuem os nichos restritos. O que você acha que é? Vamos lá, colocando aqui no quiz, já está passando o tempo. Tem mais alguma pergunta aí, professor? Aqui não chegou nenhuma, gente. Mas, nossa, quero agradecer. Vem muita pergunta boa, a gente conseguiu pensar bastante coisa. Uma grande participação do pessoal aí, né? E lembrando que a gente vai encerrando a aula e logo o professor vai começar a explicar sobre o mão na massa. O mão na massa. O mão na massa é bem tranquilo. Vai ser relacionado a um debate que você vai fazer com o seu professor. Belezinha? Então temos alguns... Tá acabando o tempo aí? Tá acabando o tempo. Já vamos saber a resposta. E eu já vou adiantando que é importante as informações que nós vimos aqui durante a aula para o mão na massa. Tá? Então temos 1/4 só do tempo aqui. Aparece só o desenho. Aqui uma perguntinha. O Lucas pediu para perguntar. Mas ainda dá tempo de acabar com o aquecimento global? Algum tipo de intervenção? É algo complicado, né, gente? A gente não vai conseguir acabar totalmente, mas a gente consegue diminuir o que causa o aquecimento global, né? Só que para isso a gente tem que mudar a consciência, tem que cobrar mais de indústria, de governo, né, para poder mudar essas coisas. A gente tem que readequar os nossos hábitos. Isso. E o Jonathan colocou aqui que no lugar onde ele mora, no Campo Pinheiral de Baixo, Palmeira, tem muito xaxim por ser bastante úmido.
Que legal. Então você pode também fazer a fotografia e postar lá no Inaturlist. Já saiu a resposta? Já saiu essas postas. Vamos lá? Então vamos lá ver como é O pessoal assinalou aqui a maior parte, a alternativa C, 58%, especialistas que possuem nichos restritos. Realmente, quem sofre com impactos ambientais, quem tem nicho restrito. Tá? E agora vamos falar sobre o Mão na Massa. Então, o que é o Mão na Massa, a atividade que você vai fazer durante essa semana aí? Tá? Vai ser promovido um debate juntamente com o seu professor. Tá? Então, o seu professor ele vai fazer a mediação desse debate. E como que ele pode fazer essa mediação? Pelo Google Meet. Tá? Então, as escolas já têm um cronograma para a realização desse debate aí. Lembrando que é importante anotar as informações que nós passamos hoje durante a aula, né, Fran? E pesquisar mais também, né? Você não fique só no que a gente falou. Pesquise, tem muita coisa sobre biodiversidade bacana de poder abordar. Isso. E o que nós vamos trabalhar aqui na Semana do Conhecimento? Tem algumas questões norteadoras, tá? Então, vamos trabalhar as queimadas que aconteceram no Pantanal e na Amazônia, se elas vão interferir na perda da biodiversidade, tá? Se existe uma relação dessas queimadas com a crise hídrica que está acontecendo no Paraná, a falta de água, tá? Inclusive, ontem eu fui tomar banho, acabou a água bem na hora, assim, sai tudo cheio de espuma, tá? E se essa crise hídrica afeta a biodiversidade. Então, são questões que vão nortear o nosso debate aí. Então, você vai, a partir delas, fazer a sua pesquisa, anotar tudo para poder entrar no debate com seus argumentos, né? Lembre de anotar, gente, né? Porque quando você está anotando, você está estudando. E isso é fundamental para um debate. Isso, né? Muito bom fazer essas anotações para poder se fundamentar e argumentar com o seu professor lá. E claro, essas aqui são algumas questões que a gente colocou para nortear o debate. Não quer dizer que você não possa escolher as suas questões, de perguntar outras coisas, de pesquisar outras coisas relacionadas à biodiversidade. Uhum. E aí, professor, tem então, mais alguma dica? Eu trouxe algumas reportagens aqui que vocês podem acompanhar. A primeira reportagem vai falar sobre a agenda climática brasileira e a devastação do Pantanal. Então, ela vai trazer informações sobre o que aconteceu no Pantanal e como isso afeta a biodiversidade. Muito bacana, né? As notícias são bem atuais, bem importantes. E se você ainda quer interagir, gente, é o momento. A aula está acabando. Mande suas perguntas aí. Tá, então, vamos só passar a nossa última fonte, um artigo, que é sobre a onda de calor, se o bloqueio atmosférico fazem o Brasil aumentar a temperatura. Isso aconteceu em outubro, aumentou muito a temperatura em alguns dias. Será que isso tem alguma interferência? Pois é. E eu vi que você colocou ali sobre rios voadores e crise hídrica. Existe rio voador, professor? Rios voadores seria toda aquela a constituição de líquidos que é transportada pela atmosfera, né, professor? Acho que você abordou isso com a terceira série também. A terceira série a gente teve uma aula falando sobre isso sim, né? Da importância da Amazônia aqui para o sul do país, centro-sul do país, né? Que por causa dos rios voadores a gente não é um deserto, senão o Paraná seria um deserto. E notem que tudo está interligado, o conteúdo da segunda série, terceira série, da primeira série também. Tá? Tem alguns comentários aqui para a gente poder finalizar nossa aula. O Gabriel Domingues, que mora em Pinhais, lá do Colégio Amintas de Barros, ele falou que lá na cidade, em Pinhais, tem muitos ratos. Tá? Inclusive, eu tenho um camundongo de estimação que sempre faz uma visita na minha cozinha. Tá? Que eu também moro ali em Pinhais. Ali. Tá? E tudo isso que acontece desses animais é também culpa das atividades humanas. Né? Eles vêm atrás de comida. E se tem mais fácil, eles vão ficar onde tem comida mais fácil. Então, eles estão gostando da minha comida, que sempre está aparecendo um camundongo lá. E outra pergunta aqui da Luciane Schmitz, do Colégio Estadual Nova Esperança, participando novamente, muito obrigado. O que eu posso fazer para preservar o serelepe? Primeiro, o serelepe tem que preservar o que ele come. Né? As sementes, as frutas. Inclusive a araucária. Isso, inclusive a araucária. Então, isso é muito importante, né? Preservar o ambiente. Se você preservar o ambiente onde ele está, você já está ajudando bastante. Né? Então, adoro o serelepe também, gente. Estou tentando preservar ele lá no meu bairro. Então, acho que as perguntas já estão finalizando aqui. Gostaria de agradecer a presença da professora Fran hoje na aula. Professor Jorge. Quero agradecer também a participação de todos vocês. Quero convidar também, semana que vem a gente tem aula ao vivo da terceira série. Venham participar com a gente também, vocês estão convidados. Adorei as perguntas, muito boas mesmo. Parabéns. Gostei muito da interação de vocês, foi muito bacana. Gostaria de novamente deixar agradecimento para todo o pessoal que participou da aula, que foi muito empolgante aí. Muito obrigada mesmo, gente. Eu espero vocês, né? Quem sabe na próxima oportunidade, quem sabe na aula ao vivo da terceira série, podem participar também, mandar pergunta, até porque a gente vai estar falando também sobre ecossistemas. E como eu sempre finalizo a aula, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.